Olá, boa noite. Eu me chamo Cláudia. Estou aqui com mais uma live, iniciando o mês de julho de 2024. Vou aguardar os amigos e os colegas aí da live para a gente poder ver se está tudo ok. Vamos conversar hoje sobre a liberdade de pensamento. Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Eu também tenho um canal no YouTube que chama Cláudia Fabiana de Jesus, né? Se alguém se interessar e dar uma olhada, tem alguns vídeos curtos, reflexivos, com vários temas que tem a ver com a minha trajetória profissional ao longo do tempo, em que vamos escutando as temáticas, vamos escutando as demandas das pessoas em relação ao sofrimento, e a partir disso, né, existem as temáticas aí importantes sobre o viver, os desafios e as possibilidades de construir um jeito melhor de viver para cada um de vocês. Boa noite! Então, para quem puder se inscrever no canal e compartilhar, eu agradeço. Cláudia Fabiana de Jesus. Queria agradecer já a presença dos colegas entrando. Elisângela, um forte abraço, saudades. Obrigada pela sua presença. Quem está ao vivo aí, vocês estão escutando bem o áudio e a imagem? Olá, Belinha, obrigada pela sua presença. Querida Elisângela, Belinha, pessoas queridas, boa noite. Como vocês estão? Estava com saudade da live, devido ao consultório, não é sempre que eu consigo estar presente aqui, né? A gente espaça um pouco as lives, mas na medida do possível estou presente. Também estou com saudade, né, Eli? Um abraço para você, sua família, Belinha também um abraço para a família. Hoje estamos começando, né, o mês aí, 1 de julho. Geralmente eu faço as lives aí no início, né, do mês. E hoje vamos falar sobre liberdade. Liberdade de pensamento. Será mesmo que você exercita a liberdade? Como que é isso na sua vida? Vamos pensar sobre essa temática, trazendo um pouco sobre a sua subjetividade, assim, como que é para cada um de vocês pensar sobre a liberdade, né? Tem vários aspectos. Eu vou, como sempre, eu faço as lives mais provocativas, no sentido de trazer reflexões e que cada um de vocês possam fazer essas perguntas, esses questionamentos em relação ao que a gente traz aqui. Gostaria também de agradecer a presença do José Moreira, obrigada pela sua presença. Gente, estamos começando a live aqui, né? E a temática é liberdade de pensamento. Eu não sei se vocês sabem, mas dia 14 de julho é um dia da liberdade de pensamento. Não sei se você estava ciente disso. O 14 de julho, né? Hoje é dia 1, mas esse mês de julho, 14 de julho, é o dia da liberdade de pensamento. É uma data marcante, né? Porque deu início aí à Revolução Francesa, né? Foi 14 de julho de 1789, a tomada, né, da Bastilha, e a importância, né, desse movimento, né, da liberdade do pensamento, tá? Obrigado, Regis, pela sua presença. Estamos aqui já iniciando a live. Hoje está um dia bastante frio, né? Não sei vocês aí, mas para a gente pensar sobre... Estamos iniciando a semana e pensando, estamos também iniciando o mês de julho e vamos conversar sobre essa liberdade do pensamento e a liberdade de poder viver cada um a partir da sua singularidade, né? A liberdade do pensamento, ela é assegurada a todos, né? A todos nós cidadãos, através da Constituição, né, federal, assim. Toda pessoa tem esse direito de ser livre para expressar o pensamento, as suas ideias, né, receber informações, né, o quanto isso hoje, a partir das redes sociais,
né, está bem delicado, o quanto as pessoas acabam usando, né, os meios virtuais com essa cultura do ódio, em que eu expresso o que eu penso e isso parece que não tem consequência, né? Tem esse aspecto também. É importante lembrar que a liberdade termina quando esbarra na liberdade do outro, né? A liberdade de pensamento, de expressão, ela está aí, né? Desde que você não afeta, né, a garantia do outro também ter esse mesmo direito, tá? Então vamos pensar aí sobre a liberdade do pensamento, começando que é uma data, 14 de julho, a data da liberdade do pensamento. Queria agradecer a presença do amigo Sérgio, boa noite, o Jaime. E você? A Neidinha também está presente, um abraço. E você? Como que você lida com a liberdade, né? Aqui a temática é liberdade do pensamento, mas vamos ampliar essa temática aí, né? Você é livre em que sentido? Será que realmente a gente é livre? Vamos pensar sobre isso. E como que você lida com essa liberdade de pensamento, né? E trago as reflexões aqui. O quanto realmente, se você consegue ser livre em expressar as suas ideias e pensamentos, se você é livre para expressar o que você sente. Eu acredito que as pessoas não são tão livres assim como a gente, né, preconiza. Tem pessoas que mudam o comportamento diante da presença do outro. Tem gente que se reprime diante da presença do outro. Cadê a liberdade? Então vamos pensar aqui, né? Realmente, até que ponto a gente está trazendo uma temática que a gente tem o direito de ser livre. Mas o quanto isso na prática, no cotidiano e nas relações humanas, o quanto isso é um desafio e é um cuidado, é uma construção de laços sociais em que se preconiza a liberdade, né? Então, isso diferencia muito com quem você se relaciona. Tem pessoas que me dizem que não se sente à vontade para ser a espontaneidade perto de um pai. Tem pessoas que, né, ficam mais à vontade, né, para mostrar alguns aspectos com os amigos e não com a família, enfim. Com quem você é mais livre? Eu estou tentando diferenciar porque não somos iguais nas diferentes formas de se relacionar com as pessoas. É lógico, né, que isso varia um pouco. Eu estou lembrando disso assim, né? Se você é livre para expressar o que você pensa, com quem você se sente mais livre para, né, expressar o que você pensa? Pensa se você tem pessoas que você não consegue ser tão livre assim. Reflita sobre isso, né? Quero agradecer também a presença do Afonso. Eu queria também fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que impede o outro dele se expressar espontaneamente? Você reprime uma pessoa, você cercia, você é essa pessoa que quando o outro está expressando o que ele pensa, as suas ações, suas emoções, você vai lá e corta, você impõe a sua opinião, você menospreza a ideia do outro sobre o pensamento do outro. Será que você não é uma pessoa que inibe a liberdade do outro? Repense sobre isso, acho que é importante. Será que não? Será que sim? Com quem você convive que faz isso com você? Que reprime às vezes de um jeito que você não aparenta que é reprimido pelo outro. Se você é reprimido pelo outro na expressão do que você pensa, do que você sente, realmente está sendo cerceado a liberdade de expressão. Então, a gente vê, acho que na internet, né, nas redes sociais, também ficou muito fácil, assim, né, você poder expressar seu ponto de vista, suas ideias, mas a questão é como fazer isso nas redes sociais, né, que somos responsáveis por aquilo também que a gente emana, que a gente pensa, então a gente precisa assumir as consequências
né, das nossas escolhas e da nossa forma também de pensar e ser, né? O problema é quando a gente verifica que as pessoas estão fazendo um mau uso da liberdade, né, até para divulgar e disseminar discursos, né, contra grupos minoritários. Isso existe bastante, né? A gente verifica nos últimos anos realmente um aumento da intolerância quanto à diferença, uma intolerância contra aquele que pensa diferente sobre mim. Você é uma pessoa intolerante? Você tolera a diferença do outro, como ele pensa diferente de você? Você cerceia, você rompe a liberdade do outro de ser ele? Você faz isso na sua família? Você faz isso com você? O Sérgio coloca que hoje, felizmente, muitos falam que pensam sem pensar nas consequências. Verdade, né, Sérgio? Também tem isso. Isso que eu estou enfatizando aqui, a gente precisa lembrar disso. Porque, afinal de contas, somos responsáveis pelo que a gente pensa. A gente pode, mas desde que eu não invada o espaço do outro e não seja violento e rompe, né, a liberdade do outro também, né? Gostaria de agradecer a presença aí do Eduardo, da Rosicler, da Ju. Acho que é importante pensar esse 14 de julho, né? Porque é uma data que traz essa questão da liberdade do pensamento, né? É importante pensar sobre os desafios de pensar a liberdade de ideias e sentimentos, tanto no aspecto individual como coletivo, e vou trazer esse aspecto da liberdade do pensamento e da liberdade mais ampla na sua vida. Na sua vida você tem realmente liberdade de pensamento? Pensa sobre isso aí. E quando você não tem liberdade de pensamento na sua vida? Como acontece? Quando você não tem liberdade, né? E esse impedimento de ser livre para poder se expressar vem do outro? Quem que impede você de você ser livre, né? Às vezes vem o impedimento do outro, né? Da figura de autoridade, da relação de poder, vem do externo, vem da mídia, enfim, né? Ou vem de você mesmo. Você é uma pessoa que você mesmo tem dificuldade de assumir a sua liberdade de ser você. Porque tem que ter muita coragem de assumir o que você pensa, o que você sente, o que você não gosta, né? A liberdade de ideias, a liberdade de pensamento tem a ver com você assumir a sua singularidade, né? Tem muitas pessoas que não são tão livres assim, não. Elas escondem as emoções, ela reprime, ela tem medo de ser ela tem muita insegurança de ser ela, então ela não é livre, né? Queria trazer essa questão da live sobre a liberdade subjetiva. A gente vai poder falar um pouquinho mais disso. Você deixa o outro impedir você de se expressar livremente? Gostaria que vocês pensassem sobre isso, assim, né? Na verdade, gostaria de reforçar que na nossa formação humana, né, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a educação, a família, os pais, a escola, as instituições, elas vão cortando a liberdade de expressão, ou ela invalida, né? Uma vez eu estava conversando com uma adolescente, ela falou até dessa palavra, né? Eu sinto algumas coisas que eu digo para minha mãe ou para o meu pai e eles invalidam, eles não dão valor, eles distorcem ou eles querem traduzir o que eu estou sentindo. Então, quando você tem alguém que não valida seus sentimentos, não que ele tenha que validar, mas você tomar cuidado para você não ficar dependente de que o outro fique do seu lado no seu sentimento. Muitas vezes não vai ficar, né? Como lidar com isso? Se você tem alguém próximo de você que corta a sua liberdade, você deixa o outro cortar, você está aí nessa relação de dependência do outro, da aprovação do outro, e você não se coloca, né? Veja se você vive isso no seu cotidiano, nas pequenas atitudes, né, nas pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia.
Como é você no dia a dia em relação à liberdade? Até aquele aspecto, se você impede o outro de ser ele. Eu já vi pessoas falar assim, para de sentir isso. Já vi pessoas falar que o outro, a forma como ele pensa, ele está errado. Né? Então tem várias formas de romper a liberdade do outro. Isso às vezes é latente, é meio escondido, né? Não é tão direto assim. Mas reflita, quem na sua vida te corta em relação à sua liberdade de ser você, nas suas ideias, nas suas emoções. Quero agradecer também a presença da Keila, Célia. Muito obrigada, forte abraço, pessoal. A Rosicléia fala, né, que vive bastante isso no ambiente de trabalho, às vezes até prefere se calar. Sim, tem ambientes, Rosicléia, que não tem espaço mesmo de troca, você é cerceado, isso é fato, sim. É muito difícil lidar com isso, isso existe mais do que a gente imagina, né? Então, o quanto cada um de vocês vão lidando com isso em diferentes instituições, lugares. Em que lugar você não pode ser tão livre? Em que espaço você é mais você? Né? Tem pessoas que vão trabalhando isso e são mais espontâneas e se aproxima mais da sua singularidade. Então, independente do ambiente, ela se coloca, ela é livre, né? Enfim. Mas cada um de nós, né? A gente tem essa... Deixa eu pegar aqui. Cada um de nós tem essa liberdade, né? De poder desenvolver um jeito de viver diferente. Isso também é uma liberdade. Você é livre para fazer novas escolhas, né? Gostaria que vocês pensassem sobre isso assim. Cada um de nós tem esse jeito único de ser, que é a singularidade, a subjetividade. E se você consegue dar voz para ela, se colocar, né? Ser colocado para fora, se você diz de você, se você dá voz a você, é preciso, para que a gente possa se sentir vivo, a gente precisa se colocar, né? Ser dito aquilo que você sente, que você pensa, assumir isso é um risco, mas também é de grande valor, porque você não está fugindo de si, né? O seu eu, né? De repente tem tantos eus dentro da sua cabeça, da sua vida. Tem o eu do pai, da mãe, do avô, da sociedade. Tem o eu do padrão social e você tá mais no eu do outro, dos outros. A gente chama isso de grande outro e cadê você, né? Então, traga de volta o seu eu junto com a sua liberdade de ser você, né? E em nome de tantos padrões sociais, muitas vezes as pessoas vão se matando emocionalmente, né? Então é necessário ter muita coragem mesmo para assumir o seu jeito singular de ser, sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de sentir. O que tem mais a ver com você, né? O que isso diz de você? Como você tem que ser? Já disseram para você como você tem que ser? E você acreditou? De repente a pessoa não assume o jeito singular dela ser e ela tão insegura que ela segue o jeito do outro, ditando para ela o que ela tem que ser, como a forma que ela tem que pensar. E se você faz isso com alguém na sua vida, na sua família, mesmo com os filhos sentem diferente dos pais. Como cada um interpreta uma situação, como cada um interpreta uma dor, como cada um sente uma situação é diferente. As pessoas não sentem do mesmo jeito. As pessoas sentem diferente. É o tempo todo lidando com diferença. As pessoas pensam diferente. Como que a gente lida com isso, né? Quero agradecer também a presença da Patrícia Alves, um forte abraço. Estamos aqui refletindo sobre as vicissitudes da liberdade de ser, né? Eu já vi várias cenas assim, em vários ambientes, em que a pessoa se incomoda com o outro, com o jeito dele, sei lá, colocar a mão no cabelo. Você se incomoda com o outro, o jeito que ele age, né? Se você se incomoda, é você que vai ter que lidar com isso e não determinar que o outro mude, né? Para de fazer isso com o cabelo, né?
mude o seu jeito de ser, tire essas suas manias. Como isso é invasivo? Né? Você faz isso. Né? Você deixa o outro também invadir o seu jeito de ser, desde pequenas atitudes, assim. Né? E quando a pessoa diz para o outro, esse jeito de você pensar ou sentir está errado. Né? E aí vem esse julgamento do outro. Você julga o outro. Você julga o outro a partir de quê? Da sua referência? Então a gente precisa diferenciar muito, né? Isso é muito forte, isso é aprendido, isso é reproduzido no cotidiano, isso está nas relações de poder, isso está na insegurança de lidar com a diferença do outro, né? O tempo todo. As pessoas são diferentes, os filhos são diferentes, os irmãos são diferentes. Enfim, né? Tudo isso é cercear a liberdade da singularidade. Parece que a gente fala tanto em liberdade, né? Se fala assim, mas no dia a dia mesmo isso não é assim. É muito difícil exercer esse respeito na liberdade do outro ser ele, tá? Então, não fique... Se você fica incomodado com o jeito do outro, é você que tem que trabalhar isso, né? E o outro é o outro, né? O jeito como ele sente, né? Implicar a forma como ele age, enfim, né? Repense sobre isso. Eu queria reforçar um pouco, né? O quanto a gente percebe a importância de dar voz pra gente quando a pessoa é silenciada. Não ter a liberdade de se expressar é ser silenciado, é ser calado, né? Então, até essa data aí, 14 de julho, o Dia da Liberdade de Pensamento, e é um dia mundial, tá? É um dia mundial da liberdade de expressão, né? O Regis coloca a neurociência, né? Afirma que a nossa capacidade de raciocinar em abstrato está ligada ao tamanho do nosso vocabulário. Assim, a nossa liberdade de expressão também está sujeita a essa limitação ou a outros fatores que contribuem para a formação do nosso pensamento. Verdade, Regis, tem a questão da neurociência, a forma como você raciocina tem a ver com o seu vocabulário, né? Porque você também expressa a partir das palavras, sua interpretação, mas é um conjunto de fatores que tem a ver com essa capacidade de raciocinar, porque o pensamento passa pelo raciocínio, mas ele passa pelo sentimento. Então não é só o aspecto do raciocínio ou da limitação do conhecimento que você tem, também é o jeito de sentir. Tem pessoas que até, sei lá, tem uma outra estrutura, né? Não está ligado ao campo racional intelectual, mas é uma pessoa que respeita o outro, é emotiva. Então não necessariamente tem ligação somente com o aspecto de raciocínio intelectual. Porque tem pessoas que são super intelectuais e desrespeitam o outro. Tem pessoas que têm, né, um vocabulário, faz leitura, dá palestra, por exemplo, mas é uma pessoa intolerante, tem uma relação de poder e ela cerceia a liberdade do outro usando o seu poder de conhecimento. Então também tem esses aspectos. Então na verdade são vários fatores que contribuem para a formação do pensamento, né? Tá tudo junto, né? O pensamento, o sentimento, a forma de agir. Então também tem isso, assim. Eu acho que a gente precisa cuidar mais do sentimento, porque a forma como eu sinto em relação ao outro, eu sinto que ele tem que ser igual a mim, né? Não é só eu penso. A gente tá com muito medo de sentir as pessoas, né? Sentir tá ligado. Às vezes você quer pensar muito para não sentir. Mas são vários fatores que tem a ver com o pensamento. Mas a forma da liberdade de pensamento tem a ver com educação, tem a ver com lidar com diferenças, tem a ver com ampliação, né? Tem a ver com humildade, ampliação de formas de enxergar, de experiências. É lidar com a diferença, né? Camila, obrigada pela sua presença. Estamos aqui conversando sobre liberdade, né? A liberdade de ser quem você é, ou a liberdade de você ser quem você está sendo. Você já parou para pensar nisso? Quem você está sendo?
E somos moldados, né, pelo outro. Nascemos e somos moldados pelo outro. Só que a gente cresce e vira adulto e você tem esse trabalho de rever o que você quer da sua vida, né? Você tem esse trabalho de ir lá e fazer essa faxina mental, jogar fora o que não te serve no momento atual e ficar com o que você serve e renovar, atualizar a si mesmo, para si e para o outro, né? Então, tira o que você não quer mais na sua mente. Isso não é tão fácil, porque ficamos escravos do pensamento. Sofremos pelo que pensamos, sofremos também pelo que sentimos e sofremos pela forma que agimos. Então, é um convite para cada um de vocês cuidar da saúde mental de vocês, né? Então, o tempo todo somos moldados pelo outro, né? Então, você já foi influenciado, mesmo que você não queira. A família que você nasceu, como você foi educado, você foi influenciado por tudo que te aconteceu. Mas você pode fazer esse trabalho de sair, né, dessa influência, ter consciência, sair de algumas, outras você não consegue, outras você faz esse manejo, né? Muitos adultos continuam alienados, né, ao passado, eles não fazem um trabalho de desconstruir o que não serve mais, as verdades que te contaram, né, o que você colocou na sua cabeça como verdade, o seu ponto de vista. Você muda o seu ponto de vista? Tem pessoas que não mudam o ponto de vista e faz questão, eu não mudo o ponto de vista. E depende, né, o que você quer, mas tem pessoas que são escravas de uma forma de pensar, então eu diria que essa pessoa não tem liberdade de pensamento, porque ela está presa a uma forma de pensar. Tá? Diferente de você ter diferente de você ter um valor, uma ética que você não quer mudar. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de pensamento rígido, pensamento fixo num determinado aspecto, né? Então, o exercício aqui na liberdade é aquelas crenças e aquelas ideias que você pegou do outro e foi moldado que você não quer reproduzir na sua vida, tá? O Sérgio coloca que as minhas falas vêm do momento, cada caso é um caso, pensado e descuido sem levar tudo ao pé da letra, né, Sérgio? Acho que tem como você seleciona, né? Como você seleciona as pessoas que estão à volta de você, o que ela pensa sobre você. Porque também tem isso. Eu sou livre do que o outro pensa sobre mim ou eu tenho que agradar o outro, eu tenho que fazer o que ele quer, né? É uma reflexão importante aí. Gostaria de trazer umas reflexões. Se você, o que você faz, o que você vive, né? Se você tá colado, né? Se você é a sombra de alguém na sua vida, né? Que é tentar romper essa escravidão. Você tá escravo ou alienado de quem? Ou de quê? E se você não olhou para isso ainda, né? Você pode não estar exercendo a sua liberdade de ser você, né? Na sua singularidade. Embora somos um coletivo que vivemos, mas o exercício é buscar cada vez mais a sua singularidade. O importante é fazer essa busca por você, né? Gostaria de trazer algumas reflexões sobre realmente o que é ser livre, né? Obrigada, Ana Paula, forte abraço. Vou trazer algumas reflexões sobre a liberdade, assim. Você é livre para pensar como quer? Já parou para pensar? Você é livre para pensar como você deseja? Você é livre para dizer o que você pensa? Será que você é livre para dizer o que você pensa? Para quem? De repente não é para muitas pessoas, não. Você é livre para agir de acordo com o seu eu, com a sua espontaneidade, né? Você é livre para correr? Se você está alegre no ambiente, você é livre para correr, você é livre para pular, você é livre para cantar, você é livre para dançar. Será que você é? Na praia, se você tiver... Vou até brincar aqui, sem efeito do álcool, tá?
Na praia você é livre para sair correndo e dar um abraço em alguém que você ama. Você é livre para pegar uma pessoa no colo e abraçar. Você é livre para cantar. Tá tocando uma música que você gosta, ninguém tá dançando. Você é livre lá para mexer o seu corpo e dançar. Você é livre para chegar numa pessoa para conhecer. Oi, fulano de tal, eu sou essa pessoa. Você é livre. Você é livre para falar sozinho? Olha que pergunta, né? Falar sozinho, Cláudia, as pessoas falam sozinho, é que elas não podem fazer isso, porque é chamada de louco, mas falamos sozinho, ou pelo menos falamos internamente. Então eu estou perguntando se você é livre para falar na rua sozinho, se você tem vergonha. Como as pessoas têm vergonha do ridículo? Já ouviu falar isso? Ridículo, o que não pode fazer, o politicamente correto, o seguir o padrão, né? Até hoje em dia eu vejo, né, em algumas experiências assim, quando de repente um adolescente é livre, com a espontaneidade, os adultos vão lá e cortam, né? Tem vergonha. Então é uma coisa pra gente questionar. Você é livre? No que você é livre? Você pode dizer para você, não, eu sou livre, eu me expresso, eu digo o que eu penso, legal. Mas eu vou fazer uma pergunta além. Você é livre em tudo? Primeiro que é um questionamento até filosófico, a gente não é livre em tudo. Até porque para viver em civilidade, né, para viver numa sociedade, para viver na sociedade você já perdeu, você vai ter que reprimir algumas coisas, você não pode tudo. Então tá. Somos livres na medida do possível. É isso que a gente está questionando. Tem um ponto que não é tão livre mesmo, a gente precisa saber disso. Naquilo que você pode ser livre, você é. Que é isso, eu sou livre para ser eu. Eu sou livre para poder dar um abraço. Eu sou livre para decidir algumas coisas ou eu não posso decidir. Eu sou livre para pular e correr. Eu sou livre para pular corda. Eu sou livre no trânsito. Aonde eu sou livre? E onde você não é livre? Essa pergunta é importante, porque faz você pensar no que você não é livre, quando você não é livre, como você não é livre. Né? Eu posso pensar aqui, eu não sou livre quando estou perto daquela pessoa. Eu não sou livre porque eu tenho uma insegurança grande, então eu tenho que seguir o que o outro fala. Quando e como e com quem você não é livre. Não é livre de pensamento, não é livre de emoção, não é livre da forma como você age. De repente você não é livre nem de você, porque você mesmo impede você. Porque para você ser livre de você mesmo, você pode mudar, né? Então é um fato importante. Até brinquei aqui esse exemplo, né, de falar sozinho, porque eu achei esse exemplo, assim, essa questão de não passar ridículo, de não fazer coisas que o outro imaginar. Então, e quanto mais a maturidade vem, mais você faz a sua análise, a sua psicoterapia, que você possa ser mais livre com a sua espontaneidade, né? E cada um tem a sua marca de ser você, tá? Vou dar um outro exemplo. Você é livre para mudar as suas metas? Ou você está preso nelas? Você é livre para desistir daquilo que você não quer mais? Ou você está preso que você tem que fazer até o final, porque senão você é um fracassado? Você é livre para desistir? Porque o que a gente escuta é o contrário, né? Tem uma forçação de barra. Quando a pessoa fala e assume e vive, eu sou livre para desistir do que eu quiser, porque eu assumo as consequências das minhas atitudes, mas eu sou livre para mudar o que eu não quero mais e o que eu quero mais, né? Você é livre do seu parceiro? Você é livre da sua mãe? Quando eu estou falando isso, é livre aqui na cabeça. Você é livre daquilo que você aprendeu lá com seu avô? Você é livre, né, de uma figura de autoridade? Você é livre para se arriscar em algo novo?
Você é livre para largar aquilo que está te fazendo mal? Será que você é livre? Você é livre dos seus próprios julgamentos? Se uma pessoa é escrava do auto-julgamento, ela se escraviza, ela cultua a culpa, ela se coloca lá para baixo. Eu não sei se é livre. Você está preso, né, nessa forma de julgar. Você se julga? Você é livre disso? Você é preso ao seu auto-julgamento? Então, repensar sobre se você é livre de você mesmo, né? A Rosicléia, obrigada pela sua palavra, Rosicléia. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela presença do Emerson Tenor. Ele coloca que toda liberdade tem um preço. Realmente. Tudo tem um preço, né? A liberdade tem um preço e a escravidão também. Pagamos por ser a gente. E aí a questão é que o que você quer pagar? Tem uma parte que você tem que pagar. Mas isso é viver, né? A questão é, você quer pagar pela liberdade ou você quer pagar por ser escravo? E em quais aspectos? Você é livre ou é dependente emocional do outro? Repensa sobre isso. Você é livre para dizer não? Você não sabe dizer não? Você é livre para dizer sim? Você é livre para dizer eu não sei? Você é livre para dizer eu tenho dúvidas? Ter a coragem de não saber? E hoje, né, com tanta tecnologia e informação, tem algo que diz respeito, você tem que saber, né? A era do conhecimento, das informações, como se isso bastasse e a pessoa não tivesse as emoções, as dúvidas, as incertezas, as projeções, o que você coloca no outro, o que você espera do outro, enfim. Será que somos realmente livres, como dizemos que somos? Você é livre para reformar os seus compromissos, seus acordos, né? Você é livre a ponto de não precisar agradar o outro o tempo todo. Você é livre para ter lazer, para brincar? Você brinca? Você é adulto que brinca? Não, só criança que brinca, não é. Adulto brinca também, tem que brincar. Até porque a vida precisa ser lúdica também, né? Você é livre para ter lazer? Você dá o direito de você ter férias? Você é livre para não fazer nada? Você é livre para ter o tempo ocioso? Outra pergunta que eu acho que é um grande desafio. Você é livre para sentir o que você sente? Olha novamente. Você é livre para sentir as suas emoções quando elas surgem? Ou você vai lá, quando a emoção vem, você nega, se racionaliza, você finge que não está sentindo, você vai buscar a válvula de escape, sentiu um vazio, uma angústia, você não é livre para acolher e tolerar esse sentimento, você vai lá e mascara. Quantas pessoas, né, que estão em sofrimento fazem isso? O uso do álcool, substâncias, compulsões. Enquanto você não é livre, você não se libertou disso, você não sabe lidar com isso. Porque a liberdade, ela traz, né, esse risco. E a vida é um arriscar-se, né? Você é livre para ser diferente da sua família? Você é livre para ser diferente do seu irmão? Você é livre para quê? Pensa, você é livre para quê? O que você consegue? E o que você não consegue ser livre? Porque a liberdade, ela requer independência, autonomia, risco, requer singularidade, requer a abertura do novo de si, né? Ser livre é realmente não ter medo do seu ridículo, né? É algo para se pensar. Ridículo no sentido de que sai da massa, sai do padrão esperado, né? Você é livre para comer algo misturado do jeito que você quer? Ou não pode porque você é uma pessoa que segue os padrões, né?
Ser livre é poder dizer sobre você, é poder dizer que você também não sabe sobre você. Ser livre é poder se assumir, se expressar. Para mim, a liberdade de pensamento vai muito mais amplo, que é a liberdade de se expressar. É assumir o que você sente, assumir o que você gosta, mas não necessariamente o outro vai compartilhar do mesmo que o seu. Né? E ser livre realmente é assumir as responsabilidades das suas escolhas. Isso é fato mínimo, né? Acho que é importante ressaltar que a liberdade também é essa questão de pensar por si próprio, né? Porque as pessoas pensam terceirizados, ela nem pensa por si. Então pensa nessa questão de pensar por si próprio. É a capacidade de você mesmo refletir sobre você, sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas. Pensar por si próprio tem essa dose também de solitude e respeitar a sua própria singularidade. Essa dose de solitude é seu, singular. Passa pela essa via da solitude porque às vezes você compartilha com algumas pessoas, mas ela é sua, tá? Essa liberdade do que você vai decidir. O Sérgio coloca que eu sou super livre na liberdade de expressão. Que bom, né, Sérgio? Se expressa. Né? É muito interessante porque isso não é tão comum, não, as pessoas se expressarem. Tem a inibição, tem a timidez, tem a insegurança, tem não se sentir adequado, tem a falta de confiança em si, tem a falta de valorização de si, tem tudo isso que faz com que a pessoa realmente não tenha liberdade de expressão. Ela inibe a expressão. Quando você inibe a sua expressão, você está inibindo a sua vida, né? Rose Claire fala que até seguia esse padrão quando vivia lá a questão da religiosidade, né, Rose Claire? As instituições, de forma geral, ela controla, né, assim, porque que é um padrão, é mais fácil controlar o outro quando você segue um padrão do que a individualidade, né? As instituições cortam o cabelo, tem o uniforme, né, você tem que seguir aquele padrãozão lá, porque é mais fácil controlar a massa do que lidar com a diferença. O Emerson coloca, tem a liberdade de comer sem frescura, tipo comer frango com as mãos, né, Emerson? Sim, isso é bárbaro, né? Se você quiser entrar num lugar, é que tem lugar que não pode, né? Tem isso também, as instituições com sua relação de poder, mas andar descalço, né? Você quebrar o padrão, isso é muito bom, assim, a gente vê pessoas fazendo isso e tão livres, né? Porque ela não tá ligada a que o outro espera dela, ela não está fazendo mal para ninguém, ela está sendo livre, ela está buscando expressar a singularidade dela, né? Porque o que acontece, quando você não está cuidando da sua liberdade de expressão, você pode se perguntar, estou com escravidão? Há muitas pessoas com escravidão mental, né? O que pode escravizar uma pessoa? Pensa aí o que você é escravo. Seus pensamentos podem escravizar você, suas crenças, seus medos. O que pode escravizar você? O que você aprendeu, sua família pode escravizar, a religiosidade. Às vezes você ficou preso a um trauma, uma experiência, escraviza seus traumas, né? Então, olhe para aquilo que você está escravo mentalmente, né? Você está escravo no nível de pensamento, nas ações que você está escravo. Você não está preso ali, você está amarrado, você está paralisado, né? É importante que você perceba se você não está escravo mentalmente, né? E fazer essa faxina mental, fazer essa limpeza, né? O Hermes colocou com respeito, né? É você que está aí se alimentando, né? Acho que é bom, tem que ter coragem, né? Para ser diferente. As pessoas olham, vão julgar. E o convite aqui é que você possa ser mais livre naquilo que você acha que você já é livre. Eu estou trazendo provocação aqui. No que você acha que você é livre, que na verdade você não está sendo livre.
Aí ele coloca aqui: hoje sou mais livre, aprendi a falar o que penso, do que gosto, fico perto de quem gosto e não me obrigo mais a agradar ninguém. Ô, Lisângela, um abraço, querida, que lindo! Olha que a colega da live aqui coloca, né? Que ela é mais livre, aprendeu a falar mais o que pensa, o que gosta, fica perto só de quem quer e não obriga mais a ficar agradando ninguém. E nem você, nem a gente mesmo precisa ficar agradando a gente o tempo todo, a gente se agrada, mas a gente também se frustra, né? Então é ser livre nas emoções, né? O Regis coloca o receio do julgamento alheio e as convenções sociais são limitadoras, institucionalizados que visam inibir o exercício prático dos nossos pensamentos. O julgamento do outro, as convenções, padrões sociais, né, elas limitam e aí vai inibindo, né? A espontaneidade, ela é roubada, né? Silvia Ortiz, obrigada pela sua presença. Então, vamos pensar, você está sendo escravo do quê? E no que você consegue ser um pouco mais livre? Ao escravo da inibição, da timidez, da insegurança. As pessoas que são escravas do ódio, da raiva, né? Veja quantas pessoas estão escravas ali das ideias, do pensamento, escravos daquilo que está fazendo mal a você. E eu gostaria de lembrar o que está fazendo mal a você neste momento da sua vida. Pessoal, eu vou pedir, eu estou sem o horário aqui. Vocês têm um horário aí ao vivo para me passar aqui? Sérgio ou Jaime, ou as meninas aqui, Eli, que horas são aí? Não estou vendo a horas aqui ao vivo. Vocês podem me passar? Estamos quase já aqui, né? Poder pensar essa questão de ser livre, né? E a liberdade, ela não é só essa questão da liberdade da Constituição. Obrigada, Du, vocês são uma graça. 9h47. Eu tô sem horas e não tá aparecendo aqui no celular. Obrigada, então temos aí 10 minutinhos. O Sérgio coloca que cada ambiente, lugar tem esse jeito, né, certo, de falar, se expressar sem ofender. Tem sim, né? E acho que a gente leva em conta isso, lógico, né? Que ambiente, você não vai, sei lá, uma instituição, né, de short, né? As pessoas têm essa noção. O que eu estou trazendo aqui é porque isso é muito sério, tem muita repressão, tem muita falta de espontaneidade, né, nos padrões. E liberdade não é só essa questão do pensamento ou desse histórico, né, da busca de se expressar, da liberdade, da Constituição. Estou falando aqui, né, a liberdade não é apenas só a capacidade de fazer escolhas conscientes, porque a gente, o ser humano, envolve as suas amarras do inconsciente, seus comportamentos repetitivos, seus sintomas, tá? Então também tem isso. O ser humano, ele tem um lado que ele não controla tudo. Ele não é só o comportamento visível. O ser humano é também o seu avesso. O ser humano, né, tem a ver com seus impasses, com aquilo que ele não sabe de si, né? Ele é repleto daquilo que ele é invadido, né? Ele não controla tudo. Então isso... Estou trazendo que a gente tem a consciência e o inconsciente, tá? E esse inconsciente tá aí. Então eu diria que em psicanálise, a visão da psicanálise é que não somos tão livres assim não. Precisamos lidar com esse aspecto inconsciente, né? Porque o que eu estou trazendo, gente, aqui é a importância de desenvolver a autonomia emocional, né? E sabe-se que a liberdade é um conceito amplo, tá? É um conceito amplo. Porque a mente, agora vamos trazer para a mente, para o inconsciente, para a psicanálise. A mente humana, ela é repleta de fatores inconscientes. Desejos reprimidos, recalques, conflitos psíquicos, traumas, pulsões, né? E o trabalho da pessoa é olhar para esses aspectos, é olhar para si, é olhar para suas sombras,
É olhar para aquilo que você não quer olhar, né? É olhar para aquilo que você está repetindo, para suas escolhas que não são saudáveis. É olhar para os seus sintomas e cuidar mais de si. Então, ser livre e ter autonomia emocional é olhar para aquilo que você está negando de repente, entendeu? Então, a liberdade tem a ver com um trabalho contínuo de autoconhecimento, de autotransformação, tá? A Filomena entrou, um forte abraço. O Emerson está saindo. Forte abraço, Emerson. Obrigado pela sua presença. Depois deixarei a live no YouTube. E se vocês quiserem compartilhar com pessoas que se interessam em pensar, né? Então, refletir sobre a liberdade é muito mais amplo do que a gente imagina. Tem um aspecto que a gente não é tão livre assim, e eu preciso olhar para isso. A gente tem esse aspecto do lado psíquico que não é também tão livre assim, que eu preciso enfrentar, tá? Aí a liberdade requer reconhecer que a existência também tem limites, que você não pode tudo. Temos limites internos e externos, né? Não podemos fazer tudo que a gente quer. Isso é fato, isso é ser adulto. Isso é lidar com frustração. E a liberdade requer esse ponto de limite. Não posso tudo. E eu lido com isso. Eu lido com a falta. Eu lido com a incompletude. E tudo bem. Somos incompletos. E por isso somos seres desejantes. Enfim. Acho que lidar com a liberdade é essa capacidade de lidar com os limites. Com o que eu posso, com o que eu dou conta, né? Lidar com os limites de forma mais criativa, sem ser escravizado pelos seus pensamentos. A liberdade é esse exercício de singularidade, né, no social. É refletir sobre a sua emancipação de si. Né? Essa emancipação em ser mais próximo daquilo que tem a ver com você. Podemos até falar nessa liberdade psíquica, porque somos invadidos pelos outros, pelo sentimento dos outros, somos invadidos pela sociedade, pela angústia, pelos acontecimentos e não temos garantia, não temos controle absoluto, tá? E assim, né, se você puder contar com você, né, nos limites da liberdade e lidando com tudo isso, lidando com a realidade, é o que é possível fazer, né? Então, o que é importante é você não estar desperdiçando a sua vida, não sendo mais livre de si, né? Muita gente desperdiça a vida. Então, não desperdice, né, quando você cerceia você de ser você, né? Se você não consegue expressar as suas ideias, os seus sentimentos, seu modo de pensar e colocar você no mundo, pôr você no mundo é se expressar, né? É diferente de ficar na zona de conforto. As pessoas estão sofrendo, mas estão ali paradas com muito medo, né? E a pessoa fixa nesses sintomas patológicos, no apagamento de si, não está conseguindo ser livre nem de si para si, né? Então eu diria que você é livre de si para si, né? Liberdade de expressão é alçar voos, é ir além de mim mesmo, a liberdade é evoluir como pessoa, né? Então o convite é você romper com essa coerção, submissão, inibição, é você romper com essa escravidão mental, né? Com essa visão fechada, uma visão rígida. Se você fica acorrentado a seus monstros interiores, se você fica amarrada às suas sombras, se você fica preso a emoções negativas, se você fica paralisado com emoções, né, que impede você de evoluir. O que impede você de evoluir? Então, liberdade é desenvolver a sua própria personalidade. Liberdade realmente é aproximar mais de si. É muito complexo falar da liberdade, né? Essa reflexão aqui é importante para fazer algo no campo de ser um gatilho, um disparador de reflexão para você, sobre a sua vida, sobre aquilo que você está preso, aquilo que você está livre, né?
acho que é importante essa visão no que você está preso, no que você está livre, né? E acho que vale a pena a gente repensar essa data, 14 de julho, Dia Mundial da Liberdade de Expressão, que podemos ir além, né? Dia Mundial da Expressão é a expressão de si mesmo, a liberdade de você se colocar no mundo e cuidar melhor de si, né? Então, enfim, estamos fechando aqui. O Jaime coloca: boa noite, Belinha, forte abraço. O Sérgio coloca: que coisa muito feia do outro é falar algo e não dar a resposta depois sem pensar. Verdade, Sérgio. O Jaime coloca: essa tal liberdade ainda causa polêmica. O Regis agradece, né, a live. Ser livre para pensar e exercitar o que pensou é no fundo um ato de heroísmo consigo mesmo. Obrigada. É um ato de heroísmo. E temos que desenvolver, né, esse heroísmo de si, esse desafio nessa construção de você ser uma melhor pessoa para você. E trago essa reflexão. Estamos começando o mês, estamos aí, né, meados de 2024, e que você possa realmente cuidar melhor desses aspectos que você não está sendo livre, que você possa olhar para isso, encarar e fazer um trabalho de mudança subjetiva, para que você possa estar mais à vontade com o seu eu, estar mais à vontade com a sua própria pele, estar mais à vontade com as escolhas, estar mais à vontade de colocar você no mundo, dar voz a si, e poder realmente ser diferente do outro. É até uma outra bandeira. Eu quero ser diferente do outro, né? Obrigado, Jaime. Obrigada, Sérgio, pela parceria aí. Obrigada a todos. Pessoal, uma ótima semana. Que vocês levem essa temática aí para a semana de vocês, para a vida, para os outros que são importantes para vocês. Que vocês olhem para como você age na relação com o outro. Se você não está cerceando a liberdade do outro próximo de você, e se você não está cerceando, né? Se você não está rompendo de si a sua própria liberdade. Repense sobre a liberdade e a liberdade de si. Um forte abraço. Obrigado, Rubem. Um forte abraço. Boa semana a todos. E que a gente possa cuidar da nossa liberdade. O Du também agradece, né, Du? Ótima live. Liberdade de ser, se expressar é fundamental. Mas não é trivial. Obrigado, Du. Boa semana. Uma ótima semana a todos. Um forte abraço. E seja mais livre. Um abração.